Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você for assistir esse vídeo. Aqui é Douglas Omite. Hoje é meu dia de falar de Petit Lenormand, falar de cartomancia, de tarô, né? Desse mundo esotérico que nós gostamos tanto. Tá? Eu vou falar de um assunto que eu já falei outras vezes, já não é a primeira vez que eu falo desse assunto, mas é interessante a gente. Eu vejo ainda muita gente com muitas dúvidas, ainda me mandam perguntas em box, ainda vejo pessoas que dão aula falando coisas que não são verdades, né? E não estou dizendo que não são verdades por minha opinião, eu estou dizendo que não são verdades por fatos históricos, tá? Então o que eu quero falar um pouquinho? Falar de novo um pouquinho da questão da história do Lenormand, dos naipes, mais uma vez, ressaltar esses pontos que são importantes para a gente entender esse aspecto histórico, né? Então, o primeiro ponto é assim, o Petit Lenormand surgiu na Alemanha, tá? Pelo Johann Caspar Hechtel, né? Eu não sei como pronuncia direito, tá, gente? Que é uma língua muito diferente da nossa. Ele criou o Jogo da Esperança, tá? Final de 1790 alguma coisa, 98, por aí. E esse baralho, e logo depois ele morreu, 2 anos depois ele morreu, e o jogo que ele criou ficou com os direitos autorais perdidos na Europa. E uma editora pegou esses direitos autorais, mudou o nome, associou a Madame Lenormand, tá? E lançou esse baralho que nós conhecemos, né, de Petit Lenormand, tá? Que aqui eu estou com esse exemplo do On Lenormand aqui na minha mão, que é um Lenormand que eu gosto muito, uso bastante. E não sei se exatamente foi esse que foi lançado logo de primeiro, não sei dizer com certeza. Mas esse é um dos bem tradicionais, bastante utilizados, né? Então, assim, e a partir disso começou a associar o nome dele a Madame Lenormand. Tá? A Madame Lenormand não criou o Petit Lenormand, isso é história, tá? Isso tem documentos em museus, existe comprovação, não tem o que se discutir nesse sentido. Então não adianta ficar levantando hipóteses esotéricas, que é pura especulação, gente. Vamos pôr os pés no chão um pouquinho. Depois o nosso meio esotérico não é respeitado, porque a gente fica especulando coisas que são científicas. Então isso, tá? Vamos ter um pouquinho os pés no chão. O Petit Lenormand surgiu na Alemanha nesse período, tá? E depois ele vai migrar principalmente para a França, ele vai ter muita visibilidade como um baralho, um oráculo da Madame Lenormand, que era uma pessoa que tinha uma fama na Europa incrível, né? Era realmente uma grande cartomante, tá? E isso que vai se desenvolver, vai realmente fazer com que ele se torne conhecido, tá? Esse é o ponto histórico do Petit Lenormand. Ele veio da Alemanha, tá? Essas cartinhas que tem em cima aqui dele, né? Elas não têm relação com as cartinhas do tarô, tá, gente? Da cartomancia do tarô, dos naipes das escolas francesas e inglesas. Tá? Então eu vejo gente ainda associando com os 4 elementos, associando esses naipes aqui com os naipes, com os simbolismos que são referentes ao tarô, não tem nada a ver, gente. Tá? Eles são referentes à escola alemã de cartomancia, é outro simbolismo. Aqui o naipe ruim não é espadas, como é no tarô. Tá? No tarô o naipe de espadas é um naipe pesado. No Lenormand, naipe de paus, o naipe pesado. Então é outra simbologia. O naipe de espadas é o mais leve no Lenormand. Tá? Então é outro foco, é outra forma de análise. Se você for analisar o simbolismo das cartas, né, do simbolismo no sentido de sol, esses símbolos que estão nas cartas, né, criança, peixe, lírios, etc., com os naipes franceses e ingleses, que seria copas, espadas, ouros e paus, não vai dar certo, gente. Vai ficar uma incongruência, não vai ter lógica, tá? Se você for analisar em cima dos naipes da cartomancia tradicional alemã, vai se encaixar perfeitamente, tá? Então isso também é fato, a gente consegue ver isso dentro do Lenormand, tá? Então é importante a gente ter clareza nesse sentido. Isso tudo que eu estou falando é história, tá? Não é esoterismo, não é misticismo, são dados que já têm comprovado nesse sentido. Tem vários historiadores, né, que falam nesse ponto, inclusive a Odete fala bastante nesse sentido. Tem no livro dela novo falando dessa questão dos naipes relacionados aos naipes da Alemanha, né, que tem nesse origem. Então, tá, gente? Então, assim, a gente tem que entender que a cartomancia veio daí. A cartomancia Lenormand veio da Alemanha. Tá? Esse é o ponto. O simbolismo tá ali. Tá? Então, isso a gente tem que realmente compreender e isso não pode mais ter dúvidas. Tá certo, gente?
Não querendo ser chato, mas querendo bater numa tecla que é verdadeira para a gente poder melhorar até a visão que as pessoas têm do Lenormand. A gente fica defendendo certas coisas que não têm fundamentação histórica, fica complicado para as pessoas darem credibilidade para o nosso trabalho. Tá certo? Boa semana a todos. Aqui é Douglas Omite, no Instagram e no YouTube.